Olá, meu nome é Renan Sassi e nessa aula você vai aprender como ter uma visão mais clara dos custos na sua indústria. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se, porque aqui tem vídeos novos todas as semanas falando sobre como precificar melhor os produtos na sua indústria. Em primeiro lugar, porque ter uma precisão e ter uma visão mais clara sobre os custos. Geralmente os nossos clientes buscam ter esse tipo de visão em momentos de grande mudança, de grande incerteza, grande crescimento na empresa e quando eles querem ter uma visão mais clara e uma relação de causa e efeito do desempenho da companhia mais clara. Então, por isso, ter uma visão mais clara e objetiva sobre os custos da empresa. E para termos isso, nós precisamos ter em mente os dois principais métodos de custeio. Em primeiro lugar, o que é um método de custeio? É uma técnica utilizada para calcular os custos de produção de produtos e serviços, por exemplo. E os dois principais são eles. Primeiro, o custeio por absorção. O custeio por absorção, ele atribui todos os gastos fixos e variáveis ao produto ou ao serviço, por exemplo. O principal ponto positivo desse método de custeio é a maior previsibilidade sobre o resultado da empresa. Por que uma maior previsibilidade? Porque todos os gastos fixos e variáveis são calculados e computados nesse método de custeio. O principal ponto negativo é que, entre aspas, ele está contaminado por critérios de rateio. Por que eu uso essa expressão contaminado? Porque o produto custa R$30, o aluguel é 30 mil. Como nós iremos incluir 30 mil reais de aluguel em um produto que custa 30 reais, por exemplo? Para fazer isso, nós precisamos utilizar um critério de rateio, para que a gente tenha uma maior previsibilidade sobre quanto aquele produto precisa contribuir para ajudar, por exemplo, a pagar esse aluguel. A gente não tem certeza desse número até de fato o mês terminar. Nós temos uma previsão que o aluguel será tanto, que o preço será tanto e que o volume de venda será tanto, por exemplo. O segundo método de custeio é o que nós chamamos de custeio direto. O custeio direto, ele considera apenas os gastos variáveis da empresa. E o principal é que ele elimina ou ele mitiga os efeitos de critérios de rateio, como esse, por exemplo, do aluguel que eu acabei de explicar aqui. Então ele mitiga ou elimina esse efeito, porque só vai levar em consideração os gastos variáveis. Quanto menos gastos fixos nós temos nessa equação, geralmente menos critérios de rateio nós precisamos utilizar para alocar esses valores em cada um dos produtos. O principal contra desse critério de rateio é que, para que ele seja útil para o empresário, na minha opinião, ele precisa vir junto, acompanhado com a análise do ponto de equilíbrio. E aí, nós enfrentamos alguns desafios nesse cálculo que você já vai ver já já. Para passar algum exemplo sobre cada um desses, o absorção, por exemplo, eu trouxe aqui. Como você pode ver, nós temos uma visão de DRE aqui, então temos preço de venda, impostos, aí nós temos os custos, as despesas e os impostos que incidem sobre o resultado. Então, quando a gente está falando em custeio por absorção, a gente está olhando para quê? Para custos e despesas e principalmente para lucro líquido da operação, ok? Quando nós estamos falando sobre o custeio direto, aí nós não estamos mais falando entre custos e despesas. Aí nós estamos muito mais com um olhar para gastos fixos e gastos variáveis. Gastos fixos e variáveis. Então, aqui eu tenho um preço de venda e eu tenho impostos, custos variáveis, despesas variáveis e um total de gastos variáveis aqui. Então, são duas visões diferentes da empresa. As duas são importantes, as duas são fundamentais para o entendimento do desempenho e das margens da empresa. E aí, como você pode ver, aqui eu coloquei uma linha de gasto fixo. Já que o gasto variável está contemplado na margem de contribuição, eu coloquei uma outra linha chamada de gasto fixo. E como eu tenho a margem de contribuição aqui e o gasto fixo, eu consigo encontrar o ponto de equilíbrio dessa operação que, por exemplo, é R$914 mil. Note o seguinte, que quando eu estou falando sobre custeio direto, eu não estou mais falando sobre margem líquida, porque todos os gastos não estão pagos ainda. Eu estou falando sobre margem de contribuição. E quando eu estou falando sobre margem de contribuição, basicamente é preço de venda menos os gastos variáveis para se produzir determinado produto é igual a margem de contribuição. É com esse valor de margem de contribuição que a empresa irá poder utilizá-lo para pagar os gastos fixos da empresa. E depois que terminar de pagar todos os gastos fixos, gerar resultado. Qual que é o ponto que a gente precisa ficar atento aqui? De uma maneira super simples, eu fiz o cálculo do ponto de equilíbrio como se a empresa vendesse apenas um produto.
A empresa não vende só um produto, ela vende diversos produtos, cada um desses produtos tem preços de venda diferentes, tem margens diferentes, tem elasticidades diferentes e por aí vai. Então, quando a gente está falando do custeio direto, ele precisa vir atrelado junto com o ponto de equilíbrio, porém, esse ponto de equilíbrio precisa ser calculado da maneira correta. Aqui uma simplificação só com um produto. Se você tiver vários produtos, o que é necessário fazer, e eu posso mostrar em outros vídeos, é o cálculo da margem de contribuição média ponderada da empresa. É um pouquinho mais, não é difícil, mas precisa de um pouco mais de tempo para que eu consiga explicar esse conceito. Se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um outro vídeo falando justamente essa explicação. E se você precisa de ajuda para precificar melhor os produtos na sua indústria, quero te convidar para acessar o meu treinamento gratuito. É só clicar no link aqui na descrição. Nesse treinamento você vai aprender a como precificar produtos na sua indústria de maneira correta. Meu nome é Renan Sassi e até o próximo vídeo. Um abraço!